Amados e queridos irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma semana abençoada, onde vamos estudar a nossa lição de número 13, lição publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e semanalmente comentada por nós neste canal, que é denominado Escola Bíblica Complementar. Este canal onde nós comentamos todas as lições em 10 tópicos. Chegamos então, meus queridos, à lição número 13 para 25 de dezembro de 2022. Quero aqui de antemão desejar a todos os nossos irmãos que nos assistem semanalmente ao longo desses 4 anos de trabalho. Eu quero desejar a vocês um Natal muitíssimo abençoado, com muita paz, muita alegria, muita felicidade junto aos seus, e que você tenha aí um ano novo, onde Deus possa superar as suas melhores expectativas, e que Deus nos ajude a avançarmos em maturidade, em crescimento espiritual, e que em 2023 não sejamos os mesmos crentes de 2022, mas crentes melhores, obviamente. Meus amados irmãos, um forte abraço aqui a todos os nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Estamos chegando aí nos nossos 20 mil inscritos, glória a Deus por isso, já estamos bem pertinho. Queremos mandar um abraço carinhoso para os nossos ouvintes da Rádio Farol FM 90.1 aqui de Maceió, essa rádio que atinge quase todo o estado de Alagoas e alguns estados fronteiriços. Toda quarta-feira, o nosso áudio desse vídeo é publicado na Rádio Farol FM. Então, a partir das 22 horas, na quarta-feira, você assiste a esta aula. Também temos a divulgação desse áudio na Rádio Web Capital, aqui de Maceió, e na pessoa aqui do Diácono Moacir Catarina, nós queremos agradecer a essa audiência abençoada. E também agradecermos aos nossos queridos irmãos, na pessoa ali do nosso irmão Everton, que sempre disponibiliza o nosso vídeo na página da nossa igreja aqui da Assembleia de Deus do Estado de Alagoas, o AD Alagoas. Você que ainda não conhece, todas as terças-feiras, o nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, está transmitindo sempre uma palavra muito abençoada. Então, na terça-feira, você pode colocar lá AD Alagoas e você vai assistir o nosso culto de doutrina, um culto centrado na poderosa palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, a lição de hoje, lição número 13 para 25 de dezembro de 2022, o Senhor está ali, É um dos nomes do Senhor. O Senhor está ali. Essa é a nossa lição. E eu quero, mais uma vez, a mesma dificuldade que eu senti naquela lição de Gog e Magog, eu senti nesta lição. Aqui faço minha crítica construtiva, porque achei, mais uma vez, a lição de muito pouca aplicação prática. Então, um assunto difícil, praticamente a nossa lição trata que a cidade é quadrada, que a cidade tem 12 portas, com os nomes dos filhos de Jacó, que esta cidade é uma cidade que vai estar funcionando no milênio, e que o nome dessa cidade é O Senhor Está Ali, e nós terminamos a lição. Então, muito difícil para nós extrairmos aqui as lições práticas, mas por isso existe esse canal, para poder também dar uma ajuda aos irmãos, e nós aqui buscamos alguma lição prática para a nossa vida, porque não adianta todo o conhecimento teórico, geográfico, histórico, do grego, do hebraico, que significa isso, que significa aquilo, se nós não tivermos, então, a nossa lição prática. Eu faço essa crítica com muito respeito, porque quem comenta a nossa lição são pessoas abalizadas, pessoas credenciadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas, na minha liberdade de pensamento, eu quero tecer essa crítica construtiva de que achei a lição de muito pouca aplicação prática. Então, queridos, o Senhor está ali é o nome da cidade, esta cidade que vai
está atuando, esta Jerusalém estará atuando no período do milênio. O texto áureo nos diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Desse texto áureo nós tentamos extrair aí duas lições práticas para nós. A verdade prática nos diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Daqui vamos tirar uma lição prática para nós também. O texto de Ezequiel 48, 30 a 35, que é a nossa leitura bíblica em classe, nos diz o seguinte: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan outra. Versículo 33. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, a porta de Zebulon outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Azé outra, a porta de Naftali outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Muito bem, queridos, nós temos aqui uma introdução que vai falar que o livro de Ezequiel, ele antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras, né? E aí temos em Apocalipse o fechamento. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Muito bem. Aí temos o tópico 1, que fala sobre a cidade, uma explicação sobre essa questão das saídas da cidade, que a ideia é as extremidades da cidade. Esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico, o formato da cidade, que a cidade é quadrada. Terceiro subtópico vai falar sobre as 12 portas. Né? A Jerusalém lá original tinha 6 portas no tempo ali do profeta Jeremias, Ezequiel e tal, mas esta cidade tem 12 portas. A origem do formato e das portas. Né? Nós temos aqui que Deus é o arquiteto desta obra. Não se pode dizer que o profeta se inspirou num templo pagão, pois lá na Babilônia existia também um templo pagão que nele tinha 12 portas, mas obviamente o profeta não vai se inspirar nesse templo pagão. Também o segundo tópico vai tratar sobre o nome das 12 tribos. E aqui o nome das 12 tribos fala que é o nome dos filhos de Jacó. O critério dos nomes, né? O critério dos nomes tem aí um certo propósito, né? Então nós temos aqui que, pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães. Parece, nós não sabemos, né? E o propósito dos nomes, claro que Deus, colocando esses nomes, tem algum propósito. Se não é revelado para nós, por quê? Não é? Do propósito desses nomes, de repente uma representação, tudo bem. E aí nós vamos para o terceiro tópico já, que é o Senhor está ali, o nome da cidade, mostrando os diversos nomes que Jerusalém teve, que agora vai ter esse nome, que é um nome divino, e esse nome é Yahvé Shammah, que significa o Senhor está ali. Então isso é o conteúdo da lição, tendo aqui por fim uma conclusão. Então, meus queridos, nós vamos aqui tentar extrair aqui nas entrelinhas alguma coisa para que você possa complementarizar o seu estudo na sua classe. Então, o primeiro tópico que eu anotei aqui
uma cidade de plena paz. Esta cidade, o comentarista já afirma, né? Claro, não é essa Jerusalém que existe agora, não é a Jerusalém que João viu quando estava na ilha de Patmos, a Jerusalém celestial, mas uma Jerusalém onde Cristo implantará o milênio. Então, meus queridos, uma cidade de plena paz. Eu vou me valer do texto de Isaías 11:9, que está no texto áureo, que diz assim, que não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Não é? Então, nós sabemos que um dos nomes do Senhor, não é Príncipe da Paz. Então, hoje vivemos em um mundo de guerras, né? Acredito que nesse momento, porque a grande mídia não publica, não é só publica aquilo que lhe interessa, né? Mas nós temos hoje no mundo diversos conflitos armados na África, em outras partes do mundo, que não são interessantes, não é? Então, não é comentado, mas o mundo vive em guerra. Nós temos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é uma organização onde tem diversos países que integram essa corporação, mas nós sabemos que a paz tem sido uma utopia, porque enquanto os homens forem dominados pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância e por outras coisas que fazem parte desta natureza pecaminosa, a paz é um sonho entre os homens. Mas no governo milenial, nesta cidade que diz que o Senhor está ali, Jeová Shammah, nessa cidade vai haver plena paz. Uma outra observação, que já é o nosso segundo tópico, eu coloquei aqui, uma cidade de pleno conhecimento. Não é? Aqui, prosseguindo no texto áureo, diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta Oséias, falando, né, Deus falando através do profeta, disse, o meu povo, né, foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E o mesmo profeta conclama, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus, em João 8,32, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus queridos, nós não temos nenhuma dúvida que o conhecimento é libertador. E na medida em que nós conhecemos ao Senhor, não é? Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais nós melhoramos. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais chegamos perto do Senhor. Então, hoje nós podemos dizer que nós vivemos um tempo de carência de conhecimento. Hoje nós vivemos um tempo, inclusive, de frieza espiritual, onde está havendo um fastio bíblico. As pessoas não estão muito interessadas em ler a Bíblia. Temos Bíblias de todos os tipos, para todas as pessoas, para todas as idades. Todas as faixas etárias, né? E, enfim, Bíblia do bebê, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro aprovado, Bíblia do homem, enfim, Bíblia de tudo que é jeito, e nunca se viveu um tempo de tanto analfabetismo bíblico e teológico. Mas nós podemos dizer que o período milenial será um período de extremo avivamento. Obviamente, o governo é o governo de Cristo, Satanás preso por 1000 anos. Então, meus queridos, haverá não só a paz, que eu falei no primeiro tópico, mas um pleno conhecimento do Senhor. Olha, diz aqui que o conhecimento encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Então será conhecimento abundante, conhecimento farto. Glória a Deus por isto. O terceiro tópico que nós enumeramos aqui, uma cidade de governo pleno. Governo pleno. Aqui na lição do mestre, tem aqui ampliando o conhecimento, e eu gostaria de ler que fala sobre o reino milenial de Cristo, que acontecerá nesta cidade, o Senhor está ali. O reino milenial de Cristo introduzirá a manifestação eterna da glória do Cordeiro de Deus. Sem a doutrina bíblica do milênio, não teríamos nenhuma ligação entre a história
e a ordem eterna de Deus. Muito interessante isto. Esta era de ouro não será apenas a forma de Deus estabelecer vínculos históricos, mas também restituirá ao homem, por meio do Deus-homem, Jesus Cristo, o domínio perdido pela queda de Adão. O Messias será engrandecido como filho de Davi. Ele ocupará o trono de Davi e reinará sobre a casa de Davi, a partir da cidade de Davi, Jerusalém. Então, meus queridos, quem vai governar é o Senhor Jesus. Hoje, nós temos até vergonha dos nossos governantes, vergonha dos nossos representantes políticos. É triste dizer isso, mas a gente se envergonha. Chega numa eleição, quanta abstenção, quanto voto nulo, não é? Quantas pessoas que não vão nem à urna votar, de tão desiludidos, tão desacreditados estão os nossos políticos, né? Já se tem a política como uma mentira, mas não é. Nós não podemos deixar de acreditar. Se a gente deixar de acreditar, a gente para de viver. Mas, meus queridos, nós sabemos também que um governo perfeito, um governo satisfatório, um governo que atenda a todas as demandas, somente o governo de Cristo, porque os homens aqui na terra são governantes, devem ser respeitados, devemos orar por eles, não obstante serem uma vergonha para nós, mas nunca eles vão governar como Cristo governará no milênio, porque são homens imperfeitos, homens interesseiros, homens que investem milhões na política, e a gente fazendo força para acreditar que eles não vão pegar esse dinheiro de volta, mas eles pegam duplicado, triplicado, quadruplicado, eles não vão entrar num negócio desse para não lucrar. Então o que temos aí é um governo cheio de corrupção, cheio de mazelas, um governo que nos deixa desacreditado. Nós não acreditamos nesses governos. Então, uma cidade de governo pleno. Agora, com Jesus, é diferente, porque Jesus é Deus, Jesus é o homem perfeito, o Filho do homem, o Cristo, o Messias, o Mexiá. Nós temos aqui uma leitura, irmãos, que consta do dia da semana da quarta-feira, Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4, que eu já deixei aqui para ler para os irmãos, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará ou se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Até porque agora quem reina é o príncipe da paz, o governante perfeito. Então, esta cidade, chamada Jeová Chamá, o Senhor está ali, é uma cidade de um governo pleno. Quarto lugar, meus queridos, uma cidade com um novo nome. Interessante, eu anotei aqui, do terceiro tópico, nós temos o subtópico 2 e 3 da nossa lição, que fala sobre essa questão do nome. Os irmãos sabem que o nome na Bíblia não era apenas como a gente tem hoje. Hoje alguém nasce um filho, aí ele gosta de um jogador de futebol, aí coloca o nome do jogador de futebol. Gosta de uma atriz, de um ator, de um personagem, de um cantor, aí coloca o nome no filho. Mas para o povo do Antigo Oriente, para o povo de Israel, o nome fala muito da personalidade. Muitas vezes o nome era dado já baseado no futuro que se antevia na vida dessa pessoa. Então, terceiro tópico,
subtópicos 2 e 3, nós temos aqui a questão ali onde fala sobre o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. No subtópico 3, onde tem Yahvé chamar, diz aqui também: a Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância da sua revelação. Então, quando ele aparece para Abraão, como Jeová Jirê, né? O Senhor que provê, ou o Senhor proverá. Nós temos mais à frente, quando ele livra o povo de Israel daquelas pragas de enfermidade, né? Ele se manifestou como Yahvé, Rafá, o Deus que sara. E mais à frente, né, nós vemos aí Jeová chamar, né, isto é, o Senhor está ali. E esse Jeová está ali é o novo nome dado à cidade do milênio. E aí nós temos Jeová de Sidequeno, Jeová El Elyon, e enfim, diversos. Esses nomes é porque Deus ele tem tanto atributo, tantas qualidades, e ele é infinito, que os nomes são dados baseado na sua atuação em determinado momento. Então, na medida que esta revelação caminha em progressividade, nós vamos conhecendo os nomes do Senhor. E na Bíblia nós vamos encontrar muitos outros nomes que estão baseados na atuação de Deus em determinadas ocasiões. Então, a cidade ela tem um novo nome. Quando essa cidade recebe esse nome, significa não só o nome de uma cidade, mas o que Deus vai fazer naquela cidade. E interessante, irmãos, que o nome da cidade é O Senhor está ali. Nós podemos dizer que se o Senhor está ali, se a presença dele está ali, aí nós podemos dizer como o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista está dizendo: se ele está comigo, cuidando de mim e está presente, eu não vou ter falta de nada. Quinto lugar, uma cidade arquitetada por Deus. Jerusalém não tem uma configuração definida ao longo da sua história, né? Nós vemos que no reinado de Davi, Israel se expandiu e ganhou uma configuração. Mas daqui a pouco começou a perder guerra, né, depois de Salomão, e aí o reino foi dividido. Então, aquela terra ficava no estica-encolhe o tempo inteiro. Na medida que tinha um rei que conquistava territórios, ela ganhava uma configuração. Na medida que entrava um rei que se envolvia no pecado, e aí Deus usava outras nações para virem como espada e como juízo para Israel, os seus limites também eram estreitados. Até que no cativeiro a cidade foi destruída, templo derrubado, muros derrubados, tudo queimado e transportados para a Babilônia. E antes, né, o reino do norte já foi para a Síria também. Enfim, essa configuração vai mudando o tempo inteiro. Só que aqui nesta cidade que o profeta Ezequiel vê, que é a cidade do milênio, essa cidade ela tem medidas estabelecidas. E pelas medidas, pela configuração, uma cidade quadrada. A sinopse do primeiro tópico vai dizer assim: Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Aí nós perguntamos por que ela é quadrada, por que ela tem essas medidas. Nós não sabemos, mas Deus o sabe. E tudo que Deus faz tem um propósito. A cidade podia ser redonda, poderia ser retangular, né? Podia ser na forma de um pentágono, né? Mas a cidade é quadrada e tem as medidas, conforme diz aqui a nossa lição. E isso tudo tem um propósito,
Eu não sei qual é esse propósito e a gente só pode ir até onde Deus nos revela as coisas. Muito bem, meus queridos. Então vamos caminhar para o nosso sexto tópico. Uma cidade memorial. Sexto tópico, então. Nós vamos ver na sinopse do segundo tópico, que é uma síntese, né? Diz assim: o nome nas 12 portas da Jerusalém milenial tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Interessante, irmãos. Não tem porta com o nome de Abraão, não tem porta com o nome de Isaque, não tem porta com o nome de Esaú, mas tem as portas com os nomes dos filhos de Jacó. Interessante, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e diz assim, mas Isaque era gente tão boa, né? Por que não tem essa homenagem? Abraão teve lá, né, seus filhos, e por que não colocou o nome, né, ali do filho de Abraão e tal? Não, Deus escolhe, irmãos. Aqui eu coloco uma cidade memorial, eu coloco isso aqui como um ato soberano de Deus, porque Deus resolve colocar o nome nessas portas, o nome dos filhos de Jacó. Sendo que Jacó foi tão trabalhoso, né? Jacó, a gente assiste o começo da sua vida, e uma vida bastante conturbada, alguém que era aproveitador, gostava de passar a perna nos outros e tudo mais, né? Mas Deus o disciplinou, Deus o usou e Deus honrou os seus filhos. Então, hoje nós temos aí, né, o nome dos filhos de Jacó, né, sendo colocados nessas portas da cidade. Qual o propósito? Eu posso me valer aqui, apenas dizer que é uma memória, né, desses patriarcas lá do Antigo Testamento. Então, essa cidade é uma cidade memorial, até porque o nosso Deus, ele é um Deus de história, um Deus que faz história, né? Um Deus que respeita a história. Então, meus queridos, uma cidade memorial, eu queria deixar isso aí como sexto tópico. Sétimo tópico, uma cidade que resgata a santidade de Deus. Então, meus amados, tudo aquilo que hoje nós reclamamos em nossas cidades, em nossos estados, em nosso país, né, da injustiça, das falcatruas, né, da corrupção e tudo mais, nós vamos ver que nessa cidade, que será governada pelo Messias, governada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há um resgate da santidade de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus em todo tempo, desde o começo até hoje, sempre deram muito trabalho. Deus dizia que era um povo de dura cerviz, um povo que não virou apenas o rosto para ele, mas virou as costas para ele. E até hoje, Israel não reconhece Jesus como seu Messias, como Cristo vivo, exceto alguns judeus, né? Então essa cidade resgata a santidade de Deus. Vamos ver aqui o auxílio teológico, o primeiro. Diz assim, o livro de Ezequiel começa descrevendo a santidade de Deus que Israel menosprezou e ignorou. Como resultado, a presença de Deus partiu do templo, da cidade e da vida do povo. Nós estudamos isso nas primeiras lições. O livro termina com uma visão detalhada do novo templo, da nova cidade e do novo povo, todos demonstrando a santidade de Deus. Nós sabemos que essa santidade se refere a esta separação de Deus em relação ao pecado. Então, nesse tempo haverá um tempo de perfeição na terra, um tempo onde até os animais ferozes não vão se agredir, haverá paz até entre os animais. Então, meus queridos, tudo isso demonstrando a santidade de Deus. Nessa cidade nós vamos ver um resgate, porque em Jerusalém houve muito pecado, em Jerusalém houve muita corrupção,
Em Jerusalém houve muita apostasia, mas nessa Jerusalém especialíssima, com o governo de Cristo, ela será uma cidade que resgatará. Haverá um modelo implantado, né, do Deus homem entre nós novamente, para instaurar um governo onde a santidade de Deus ela é evidenciada. Vamos para nosso 8º tópico. Uma cidade restaurada, e quando eu coloco restaurada aqui, você pode até confundir as palavras restaurada com purificada. Vamos para o 3º tópico, bem no início, diz assim: esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso esse nome precisa ser mudado. E o nome será Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Então, uma cidade restaurada, purificada, né? Corrigida em seus defeitos, vamos dizer assim. 9º lugar, uma cidade dominada pela glória de Deus. Ora, irmãos, o final é esse, é a glória de Deus, né? Eu digo sempre que Deus quer ser glorificado em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Há uma referência aqui de Isaías 60, versículo 1, que faz parte da nossa leitura da quinta-feira, que diz assim, o profeta Isaías: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então, toda finalidade é a manifestação da glória de Deus. Quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando de resplendor, estamos falando do seu poder, do seu domínio, da sua autoridade, né? Então, esta cidade será dominada pela glória de Deus. Esta é a finalidade. Nós existimos como crentes, existimos como igreja para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus foi oferecido em sacrifício para que o nome do Senhor fosse glorificado. Enfim, tudo deve canalizar, meus queridos, para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a outrem. A glória é dele. Por isso que Paulo disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então essa cidade será dominada pela glória de Deus. Que maravilha! Tudo que acontecer, todas as resoluções, todas as decisões, todas as atitudes, elas glorificarão ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E, por fim, meus queridos, no 10º tópico, eu coloquei aqui uma cidade central. E quando eu digo central, eu falo de referencial, né? Jerusalém será o centro, né? As pessoas irão para lá para aprender o conhecimento, irão para lá para ver o governo de justiça. Nós temos aqui, os irmãos corrijam aí, na leitura de sexta-feira está constando Ezequiel 3 e 5, mas não é Ezequiel 3 e 5. Ezequiel 3 e 5 não tem nada a ver com a lição. É Ezequiel 5, 5. Eu consegui localizar aqui. Então diz assim: assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. O projeto
de Israel ser o centro, né? Quando Deus diz para Abraão: olha, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. Bastou ele ir para o Egito, já começou a dar prejuízo no Egito. Mas o propósito era que ele fosse uma bênção para todas as famílias da terra. E essa Jerusalém, ela estará centralizada, né? Creio que geograficamente, politicamente, economicamente, socialmente, em todas as áreas, né? E ela será um referencial para todos. Muito bem, queridos irmãos, então fica aqui o nosso comentário, muito simples, mas um comentário objetivo, que eu acredito que no meio desta lição, que ela é um pouco difícil da gente coletar essas lições, não é? Você vai ter aí lições práticas para aplicar na sua classe e ter uma fundamentação para o estudo desta lição. Espero que esse comentário lhe ajude aí no seu comentário com a sua classe. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Quero aqui mandar um abraço carinhoso para todos e, mais uma vez, um Feliz Natal a todos.